Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, sábado, dia 26 de julho de 2025. Vamos analisar aqui a situação no terreno e os avanços no mapa no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. Vamos começar aqui pela cidade de Dnipro, onde esta noite foi mais uma noite de ataques russos contra as instalações militares ucranianas. E pelos relatos aqui de fontes ucranianas, a Rússia lançou vários mísseis balísticos nesta direção, não só em direção à cidade de Dnipro, mas também em direção à cidade de Kharkiv. E no total foram lançados cerca de 10 a 13 mísseis balísticos, muito provavelmente do tipo Iskander. Já tivemos algumas imagens daqui da cidade de Dnipro. Dos resultados destes ataques, temos aqui fortes incêndios registados pelas pessoas que vivem cá nesta cidade, pelos cidadãos desta cidade. Temos aqui vários incêndios registados. Portanto, são estas as informações que nós temos para esta cidade. Para já ainda não recebemos nenhum vídeo da cidade de Kharkiv. E muito provavelmente ainda durante o dia de hoje teremos alguma novidade. Vamos agora à cidade de Kiev, onde temos aqui uma informação por parte da revista do jornal do The Guardian que mostra um gráfico do uso de drones e mísseis por parte da Rússia para atacar o território ucraniano ao longo do tempo. E este gráfico mostra que desde janeiro a Rússia tem vindo a aumentar o ataque com drones ao território ucraniano. Vemos que aqui numa semana de julho, já deste mês, tivemos cerca de 2.000 drones usados, mas este gráfico que leva a crer que este número de drones e mísseis que a Rússia usa contra o território da Ucrânia vai aumentar ainda mais. Além disso, o próprio Zelensky está em dificuldades agora no comando do seu próprio país por causa dos protestos que nós temos vindo a ver nos últimos dias por parte da população ucraniana devido a uma lei de anticorrupção assinada por Zelensky. Mas já sabemos que a população ucraniana venceu e Zelensky vai recuar e vai anular para já a lei que assinou. Portanto, temos aqui várias dificuldades para Zelensky no campo da sua população, no campo civil, mas também no campo militar, com o número de drones e mísseis usados pela Rússia a aumentar ao longo dos meses. E agora vamos analisar outra situação que são imagens de satélites que nós obtivemos da fábrica na região de Kazan, onde a Rússia produz os seus drones Geran. Na última semana nós tivemos um vídeo publicado pela Rússia que mostra uma fábrica enorme que produz este tipo de drones, que são os drones Geran, que eram originalmente os drones enviados pelo Irão à Rússia, os drones Shahed, mas agora a Rússia produz a sua própria versão destes drones que se chama Geran, uma versão melhorada da versão inicial. E esta fábrica já foi geolocalizada aqui por várias fontes e já tivemos imagens de satélites que mostram a exata localização desta fábrica. Portanto, a inteligência dos países da NATO, da OTAN, já sabe a localização desta fábrica e estas instalações situam-se exatamente aqui. Portanto, neste vídeo nós podemos ver exatamente os edifícios que eram gravados neste vídeo, mas também qual é a localização exata e qual é a função exata de cada um destes edifícios. Portanto, este edifício, estas instalações estão a ser bastante protegidas pela defesa aérea da Rússia e muito provavelmente a Ucrânia nos próximos meses ou até nas próximas semanas tentará realizar um ataque em direção a estas instalações. Mas vamos relembrar que a distância até lá é muito grande. Desde o ponto mais próximo aqui da Ucrânia até esta cidade são cerca de 1.100 km. Isto é uma distância muito grande, mesmo para drones, mas não é uma distância grande para mísseis de cruzeiro de médio ou longo alcance que poderão ser fornecidos pelos países da OTAN ou pelos próprios Estados Unidos da América, que tanto prometeram nas últimas semanas fornecer mesmo estes mísseis à Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia também pode efetuar outra operação de ataque a estas instalações, mas esta operação pode demorar anos e meses
como aconteceu com o caso do ataque contra os bombardeiros nucleares da Rússia. Vamos agora analisar a situação no terreno e os avanços no mapa que tivemos nas últimas 24 horas, aqui na direção de Sumy e na direção de Kharkiv, aqui ao norte da Ucrânia. Não tivemos nada de especial, nenhum avanço confirmado, por isso vamos seguir aqui à direção de Liman, onde tivemos um vídeo bastante interessante aqui desta floresta enorme e desta fortificação enorme que os ucranianos usam para defender, para proteger pelo norte a cidade de Siversk. E nas últimas semanas a Rússia tem vindo a efetuar ataques contra esta floresta de forma a melhorar as suas posições. E a Rússia conseguiu melhorar estas posições e já tivemos aqui várias fontes, tanto neutras pró-russas, mas também algumas pró-ucranianas que referem que a Rússia conseguiu melhorar aqui estas posições. Temos aqui um vídeo publicado pelas próprias forças russas que mostram como eles estavam a avançar em direção a esta cidade e aqui a expor e a levantar a bandeira da Rússia. Portanto, este vídeo foi geolocalizado nestes pontos e agora não temos dúvidas nenhumas de que a Rússia de facto melhorou bastante as suas posições. Portanto, quando a Rússia conseguir atingir aqui umas posições estáveis ao longo desta floresta, por exemplo, tudo o que fica a leste desta linha vermelha que eu desenhei, a cidade de Serebrenka automaticamente vai cair nas mãos dos russos. E logo a seguir virá a cidade de Siversk. Portanto, vemos que a Rússia ainda tem planos para atacar aqui esta direção e para conquistar a cidade de Siversk. Além disso, tivemos ataques por parte da Rússia contra as forças ucranianas nesta direção e neste vídeo temos a destruição de um tanque pertencente às forças ucranianas a partir de drones kamikaze. Podemos ver que no final do vídeo este tanque está em chamas e completamente destruído. Vamos continuar e vamos discutir aqui a Batalha de Pokrovsk e de como ela está a ser desenvolvida e qual é a estratégia agora dos russos ao ataque nesta cidade. Já na última semana eu fiz um vídeo de onde expliquei as táticas russas nesta direção e nós vimos um vídeo aqui do centro da cidade de Pokrovsk, mais precisamente deste ponto aqui, desta estrada aqui, onde nós vimos um veículo ucraniano a ser atacado quando estava a dirigir-se nesta direção, nesta estrada, a ser atacado pelos grupos de sabotagem e reconhecimento da força russa. Portanto, já sabemos que a Rússia já atua nesta cidade de Pokrovsk com grupos de sabotagem a tentar desestabilizar a defesa ucraniana nesta região. E ainda ontem tivemos um relato bastante interessante de vários grupos, de várias fontes pró-russas que referem que os grupos de sabotagem russos já se encontram a operar ao longo desta área aqui. E esta área é muito importante. Nós sabemos que temos aqui uma linha de ferro, uma passagem para comboios, que separa a cidade de Pokrovsk na região norte e na região sul. E os russos nos últimos meses já destruíram todas as ligações, todas as pontes que atravessam esta linha de ferro. E com os grupos de sabotagem russos a atuar nesta direção, os ucranianos vão ter muitas dificuldades em atravessar esta linha de ferros do norte para o sul. Portanto, a Ucrânia vai ter algumas dificuldades aqui no suprimento, na logística aqui da direção sul de Pokrovsk. Portanto, o objetivo dos russos agora é desestabilizar, é afetar aqui de uma forma mais eficiente aqui a logística dos ucranianos e o suprimento aqui das forças que se situam na região sul, de forma ao próprio exército russo continuar a avançar aqui nesta direção. E o primeiro objetivo dos russos vai ser esta zona de fortificação, que é uma zona de prédios elevados que serve como basicamente uma fortificação para os ucranianos. E os russos primeiro vão tentar atacar esta zona e conquistar as primeiras casas, os primeiros prédios que aqui se situam para terem posições favoráveis. Portanto, é esta a tática dos russos nesta direção. Enquanto os grupos de sabotagem atuam aqui nas linhas de ferro a separar o norte da cidade da direção sul, o exército russo vai aqui tentar conquistar o máximo possível na cidade de Pokrovsk. Vamos discutir outra situação bastante interessante, que é aqui na direção de Zaporizhia, direção desta cidade, onde tivemos aqui na cidade de Polochi várias imagens que mostram movimentos enormes, movimentos grandes das forças armadas russas.
Portanto, temos aqui uma movimentação anormal nesta época, o que significa que a Rússia está a preparar, está a juntar forças nesta direção, mais precisamente ao longo desta cidade e desta região que se situa aqui, de forma a suprir as suas forças na direção daqui de Orikhiv e de Zaporizhia. Portanto, podemos esperar nos próximos dias ou nas próximas semanas mais ataques por parte da Rússia, de forma a conquistar aqui a cidade de Orikhiv, mas também de forma a avançar aqui para norte, na direção da cidade de Zaporizhia. E os ucranianos, com isto, poderão ter alguns problemas. Já vimos os problemas que o Zelensky tem na sua frente da política, na sua frente civil, mas também agora na frente militar os russos poderão causar alguns problemas. Vamos ver como a situação se desenvolve, portanto estejam atentos ao canal, que diariamente eu farei um resumo aqui da situação no conflito e os avanços no mapa, e coloquem o vosso gosto se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o vosso comentário. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.